Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 15 de abril de 2021, pregão de quinta-feira. E no pregão de hoje, o mini índice ele chegou a romper a máxima do pregão anterior, mas voltou a fechar, voltou para baixo dela, formando um doji, um candle de dúvida, onde o corpo do candle ele é muito pequeno. Tá? Há pavio na parte superior, na parte inferior, e o fechamento ele quase que se deu no preço de abertura. Tá? Isso é um candle de dúvida. Quanto mais o preço se afasta da média de 20 períodos, tá? Mais ele vai perdendo força, né? E ele tende a cair para a média, né? É como se fosse uma força elástica, tá? Devido ao fato dele ter adentrado novamente para baixo da máxima, ele fez um grande movimento lateral, tá? Ele teve um grande impulso de alta no rompimento, voltou e aqui era necessário esperar o preço vir até a média, voltar a subir, romper este topo. Não foi o que ele fez, né? Ele caiu, voltou abaixo da média de 20 períodos, voltou para baixo da região da máxima e ele ficou oscilando aqui sem possibilitar trades de tendência, tá? Ele trades de tendência não teve, né? A formação de topos e fundos ascendentes não teve, né? Houve possibilidades pequenas, tá? Depois que você veio assim, você pode chegar a essa conclusão, mas é complicado. Aqui, por exemplo, antes do rompimento aqui, ó, dessa máxima, né? Ele formou meio que um pivô aqui, mas você não teria certeza se a máxima seria rompida com êxito. Então é complicado definir esse tipo de trade. O ideal é guardar mesmo trades de tendência, tá? Que são os que têm a melhor relação risco-retorno, tá? Né? O mini índice ele é o quarto dia seguido que ele vem em movimento de alta, então é normal que ele perca um pouco da força, tá? O mini dólar, ontem eu falei que se ele rompesse a média de 20 períodos, ele teria um grande potencial de queda. E ele conseguiu romper, né, a média, rompendo a mínima do pregão anterior, né? A mínima estava aqui, na região de R$ 5,65. Ele rompeu e teve um grande impulso de queda, tá? De pelo menos 48 pontos. Como o mini dólar ele é muito volátil, né? Ele vem para baixo, veio para cima, fez um pullback aqui, retornou para baixo. O grande impulso que teve foi no rompimento da mínima, tá? De 48 pontos. Depois ele ficou oscilando em grande lateralização. Né? Mini contratos eles têm essa característica, tá? Ações elas são menos voláteis, mas mini contratos, principalmente no gráfico de 5 minutos, né, a volatilidade é muito grande. Fica um embate de negociação entre os comprados e os vendidos, tá? Então, assim, são poucos os pregões que você pode ver aqui, ó, no gráfico diário, que são candles grandes, né, que ensejaram aí grandes trades de tendência no prazo intradiário, né? São poucos, você pode ver que são poucos. A maioria são candles pequenos em movimento lateral. Então, se você se sujeita a operar mini contratos, você tem que encarar essa realidade. Simples assim, tá? O BOVA11 fez um doji, um candle de dúvida, né? E Small 11 também fez um doji, um candle de dúvida. Ok? Dos papéis que mais subiram e mais caíram, GPIV33 é o papel que mais caiu, né? Ontem atingiu o nosso alvo e caiu hoje, né? Quando você consegue pegar aqui, ó, o setup, a entrada certeira do setup, o objetivo dos setups da média de 20 períodos é, depois de uma correção, você pegar um movimento de expansão. Então, a gente definiu aqui, ó, duas vezes o risco.
tá? Então é uma relação risco-retorno assim satisfatória, tá? Então assim, se você não define um alvo, você corre o risco, né, de pegar em movimentos aí de correção. Então agora quem continua no papel, né, tem que suportar aí a correção, com chances de ser uma reversão. Ninguém sabe, tá? Ninguém sabe. Então, o setup ele te possibilita você pegar na iminência do movimento de expansão. Então, o gatilho, esse grande impulso de alta que tem, você entrou, pegou esse impulso de alta, saiu no momento certo e saiu com seus 19,82% de lucro, e agora o papel faz o que ele quiser que você saiu fora, tá? Então, essa estabelecer previamente um alvo tem este fator positivo, tá? Então o GPV33 cai depois de subir, né, um pouco aí mais de 20%. Não é uma coisa normal, nenhum ativo sobe, cai em linha reta, tá? PK3 faz movimento inicialmente de correção, né? A maioria dos pregões, eles são entediantes, tá? Eles são indefinidores, não define nada. São movimentos de alta e de queda, tá? Simples assim. Então, pose 3. Grande movimento de pose 3, grande entrada, foi na confirmação aqui, ó, desse pivô de alta. Teve um grande impulso de alta aí, né? Olha só, chegou a subir quase 40%, né? Atingiu o alvo de Fibonacci que havíamos traçado e agora ele tem um movimento de queda, tá? Vamos esperar definir esse movimento de queda para definir o alvo de Fibonacci, né? É necessário ter paciência, tá? Swing trade demora, né? Hoje, por exemplo, foi uma queda. Então, assim, né, olha só quantas quedas, quantos dojis tiveram aqui no meio. Então, a maioria dos pregões é simplesmente mais um movimento, tá? Você pega movimentos definidores, né? Você tem os grandes pregões são esses que você enseja aí, ó, o setup. Então, você tem que ter paciência para esperar o setup ocorrer. Igual, ó, HGTX3 subiu forte, um grande gap de alta, né, um candle altista. O que fazer? Nada, tá? Se você não estava comprado aqui embaixo e agora tem uma grande lucro, nada a fazer pelo gráfico diário. PMAN 3 rompeu a média de 200, tá também um grande movimento de alta, é esperar formar um pivô, tá? Então, se você não entrou aqui, espera vir corrigir, voltar a subir, e aí sim, se voltar a subir e armar um setup da média de 20 períodos, você entra, tá? Para todos os papéis que deram um grande movimento de alta, né? O SP500, por exemplo, olha só, foi mais um pregão em que ele deu uma grande puxada, mais um pregão de rompimento de topo histórico. Ele está rompendo um topo histórico um atrás do outro. E aí você vai operar aqui? Não, você não vai operar aqui no gráfico diário, né? A gente coloca aqui, ó, o gráfico de 4 horas. Aí olha como no gráfico de 4 horas ele está mais próximo da média de 20 períodos, tá? Então ele se aproxima da média de 20, forma um candle altista, você entra. Ele esticou, corrigiu, candle altista, você entra, corrigiu, candle altista, você entra, e assim vai. Expansão, correção, 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 expansão. E agora você entra? Não, você espera uma correção para você entrar uma expansão. Ah, gráfico de 4 horas é muito grande. Vai então para o gráfico de 1 hora. Vamos aqui, voltar aqui. Gráfico de 1 hora, a volatilidade é maior, né? Olha só, ele no gráfico de 4 horas você pode ver que em nenhum momento ele cai abaixo da média de 20. Aqui no gráfico de 1 hora ele já caiu. Então quanto menor o prazo, maior é a volatilidade. Olha só, não respeitou aqui beliscou, 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 não respeitou a média de 20, beliscou, beliscou, não respeitou, voltou a subir agora. Então,
A volatilidade é grande. Nesse prazo, o que você espera? Você espera ele corrigir, possivelmente vindo até a região de topo anterior, ou se ele lateralizar, a média vai chegar no preço. Então, vão ser várias horas até isso acontecer. Para ele formar um candle altista sobre a média de 20 períodos, e aí seja um trade de alta. E aí, como a volatilidade é muito grande, o seu alvo deve ser menor. Tá? Seu alvo, você não vai ficar comprado aí para ficar esperando, né, indefinidamente ele subir. Então, de acordo com cada prazo, tá, você opera de determinada maneira. Você tem a sua técnica de condução de trade, do trade de determinada maneira, tá? Dependendo da condução do seu trade. E aqui no curso Fundamentos de Análise Técnica eu falo sobre stops, como usar. E aqui eu falo também sobre como conduzir o stop. Né? Nas próximas 24 horas, o curso está em promoção na Udemy. Fica a dica, ok? Esses foram os estudos de hoje. Tá? Mercado morno, mercado fraco, mercado... nem todo dia é bacana, tá? Por isso que a atividade de day trading, de swing trade, nem se fala. Né? Porque swing trade você vai esperar dias, você vai esperar o seu movimento de expansão, correção, etc. Agora, o day trade, né, você trabalha ali o dia inteiro na frente do computador, você tem que ter uma absurda paciência. Porque você gastou o seu dia inteiro na frente do computador e a maioria dos dias você vai fazer nada. Nada. Você vai fazer nada. Então, assim, traders que que operam day trade, tem que ter muita paciência, tá? Tem que ter uma paciência absurda. Porque a maioria dos dias você não vai fazer nada. Afinal de contas, a literatura técnica já fala que tendência há em 1/3 do tempo. 2/3 não há tendência. Tá? Em 2/3 não há tendência. Então, essa é a realidade. Por isso que no day trade muita gente perde dinheiro. Né? Saiu aí uma notícia aí que um trader brasileiro, após perder 200 mil reais aí no day trade, cometeu suicídio. Né? Isso não é brincadeira, né? E é uma coisa assim que muita gente não fala, né? Então assim, muitos aí vendendo curso de day trade, etc e tal, mas sem falar aí na realidade, né, do mercado, porque os cursos, né, o marketing que é feito e que não é combatido pelas supostas instituições de fiscalização, como a CVM, como a APMEC, como a Ancor, como a Anbima. Ninguém combate esse tipo de coisa, tá? Ninguém combate esse tipo de coisa, nenhuma fiscalização desse tipo de coisa. E não tem nenhuma campanha de saúde mental, não tem nenhuma campanha sobre contra a ansiedade, contra a depressão, nada disso, nada. Tá? O mercado financeiro, né, as instituições educacionais, elas ficam inertes quanto a isso. Né? Mas é uma coisa que você tem que falar, porque se elas não combatem, elas deviam combater. Né? E também quem se posiciona aí na área de educação financeira, né, e deveria também dar voz a esse tipo de coisa, né? Um Thiago Nigro da vida aí deveria, já que ele tem voz, ele tem, né, muita gente aí seguindo ele, por que não ele falar sobre isso? Por que não falar sobre, né, a parte nociva aí do day trade, né? Não, o marketing é só voltado para angariar pessoas no intuito de, né, atraí-las pela ganância, né? E nunca conscientizar sobre questões importantes, né? Que afinal de contas, o day trader lá que perdeu 200 mil reais e tirou sua própria vida, ele em parte foi protagonista da vida dele, mas em parte ele também foi vítima do sistema. Porque se ele adentrou, né, se ele virou um day trader, então, né, ele teve algum tipo de informação, alguma coisa conduziu ele até
Essa é a realidade, né? Então, fica aqui a minha crítica em relação a isso. Então, um abraço a todos, se Deus quiser. Até amanhã.